Poucas semanas atrás, eu me sentia o cara mais sortudo do mundo, não espiritualmente, mas de forma prática. A vida era boa. Eu não era rico como Bill Gates, mas administrava a fábrica do meu pai e me saía bem. As contas estavam pagas, os lucros eram reinvestidos, e um dia eu me aposentaria com uma boa reserva financeira. Esse hábito de reinvestir veio do meu pai. Ele nunca tirou um salário, então, quando se divorciou da segunda esposa, ela não recebeu nada. Nunca pensei muito nisso. Ele foi mulherengo até o fim. Eu não. Eu era um homem de família. Minha esposa e minha filha eram tudo para mim. Eram. Agora, o orgulho que eu sentia nelas parece uma maldição. Revivo cada memória com Lori e Kate, procurando sinais que deixei passar, sinais de traição. Até mesmo Kate, minha filha, foi quem destruiu tudo. Tudo começou em uma sexta-feira. Eu estava cortando a grama cedo para me preparar para um evento de carros. Meu Mustang GT 2009 estava limpo e guardado. Kate chegou em casa, me abraçou rapidamente e foi falar com a mãe no pátio. Eu olhava de vez em quando, esperando que fosse mais um pedido de dinheiro, mas a conversa era intensa. Elas não me notaram até que me aproximei e ouvi algo que me destruiu. Catherine, como você pôde ser tão estúpida? Lori esbravejou. Ah, mãe, foi só uma vez, Kate retrucou. Nem foi tão diferente, só mais emocionante. Não vou deixar o Eric. Ele só é meio chato às vezes. Ele é seu marido. Ele te ama. Se está entediada, trabalhe nisso. Não acredito que você fez isso. Desliguei o cortador de grama. Elas se viraram e me viram. Lori estava furiosa. Kate, defensiva. Mark, fala alguma coisa para sua filha. Lori exigiu. Ela foi a uma festa, ficou bêbada e dormiu com um desconhecido enquanto Eric estava trabalhando. Uau, mãe, por que não anuncia logo pro bairro todo? Kate resmungou. Depois, olhou para mim, venenosa. Você e o pai ainda estão juntos. Aquilo me atingiu em cheio. O rosto de Lori ficou pálido ao ver minha reação. Foi só uma vez, e eu estava bêbada. Kate continuou. Queria tentar de novo, sóbria. Não é como se eu estivesse tendo um caso de verdade, tipo você teve. E o pai te perdoou, não foi? Talvez o Eric também perdoe. Lori empalideceu ainda mais. Mãe, você tá bem? Kate perguntou, confusa. Ela olhou para mim e finalmente percebeu a dor nos meus olhos. Lori deu um passo à frente. Mark, eu sinto muito. De verdade. Não chega perto de mim, falei friamente. O que está acontecendo? Kate perguntou, confusa. Depois, olhou para mim, os olhos arregalados. Você não sabia. Ela me disse que você sabia. Virei para Kate, fitando-a nos olhos. Grave bem essa imagem na sua memória, eu disse. Porque é exatamente assim que o Eric vai ficar quando descobrir. E você precisa contar para ele hoje à noite. O rosto dela endureceu. Pai, se vai machucar ele desse jeito, eu não posso contar. Então você vai perdê-lo, avisei. Porque se ele souber por outra pessoa, como eu, vai doer ainda mais. Talvez eu mesmo ligue para ele e sugira que dividam os honorários do advogado. Os olhos dela se arregalaram. Por que ele precisaria de um advogado? Talvez ele queira um divórcio também. Mark, você tá nervoso, Lori disse suavemente do outro lado da sala. Eu tô nervoso, sim, rebati, virando para ela. Eu te tratei como uma rainha. Me diz uma coisa que eu não te dei. E agora descubro que sou casado com uma traidora e que minha filha tá seguindo seu exemplo. Eu sei que te machuquei, Mark, Lori disse baixinho. Ah, então você entende que eu me sinto um idiota. Minha voz fraquejou com a emoção. Eu passei anos me gabando da minha família. Vocês eram o motivo pelo qual eu trabalhava tanto. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Não mais, disse, agora mais frio. Aprendi a seguir em frente. Essa habilidade vai ser útil agora. Olhei Lori diretamente nos olhos. Quem foi? Ela hesitou, as lágrimas se acumulando. O que isso importa? Importa para mim. Eu quero saber. O que você vai fazer? Eu vou encontrar ele, respondi. E acabar com ele. Mark, ele também é casado, ela sussurrou. O casamento deles não está bem. E o nosso estava, rebati. As duas recuaram.
talvez achando que eu poderia bater nela. E, sinceramente, não estavam longe da verdade. Amanhã eu vou ao Mustang Memories Show, falei, tentando me recompor. Lori assentiu. Eu sei, querido. Vou com você. Podemos conversar no caminho. Não, você não vai. Eu não sou como meu pai. O que isso tem a ver com isso? Ela perguntou. Não me chame de querido. Me chame de Mark. Minha voz foi afiada. Meu pai perseguia mulheres que não deveria. Eu não. Eu não me cerco de pessoas que me traem. Não vamos a lugar nenhum juntos. Da próxima vez que nos encontrarmos, será no tribunal. Mark, por favor. Lori soluçou. Eu disse que sinto muito. Não podemos conversar. Desculpa não conserta isso. Rebati, minha voz cortante. E essa é a única conversa que vamos ter. Ela deu um passo à frente. Mark, se não conversarmos, como vamos resolver isso? Levantei a mão para interrompê-la. Se você disser desculpa mais uma vez, eu juro que vou perder o controle. Os vizinhos provavelmente já sabem o quanto você está arrependida. Com certeza ouviram o suficiente. Mas nós terminamos. Virei as costas. A decisão estava tomada. Depois do show, eu estou entrando com um pedido de divórcio. Esteja fora quando eu voltar. Não. Lori chorou. Mark, eu te amo. Eu não quero um divórcio. Eu também não queria ser casado com uma mentirosa, retruquei. Mas aqui estamos nós. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Podemos superar isso, ela implorou. Eu já te dei essa chance, respondi friamente. Quando perguntei quem era ele e você não disse nada, fez sua escolha. Você protegeu ele, não o nosso casamento. Mas... Ela começou, desesperada. Não, cortei. Você se preocupou mais com o casamento dele do que com o seu. Esse foi o seu erro. Vou processá-lo por destruir o nosso, e farei a esposa dele testemunhar. Se ela não puder pagar o divórcio, eu mesmo pago. Ela me encarou, atordoada, como se não reconhecesse o homem à sua frente. Talvez não reconhecesse mesmo. Eu já não era mais o mesmo. Vou terminar de cortar a grama, disse, indo em direção à porta. Depois, vou para um hotel. Quando eu voltar do evento, espero que você tenha ido embora. Mark, por favor, ela sussurrou, soluçando, enquanto eu ligava o cortador de grama. Parei apenas tempo suficiente para olhar para Kate. Catherine, conte para o Eric. Se você não contar, eu conto. Então liguei o cortador novamente e voltei ao trabalho. Enquanto dava voltas pelo quintal, a surrealidade de tudo aquilo me atingiu. Eu sentia que estava enlouquecendo. Cortar a grama, me preparar para o evento de carros, nada disso era negação. Era a única forma de me manter firme. Eu precisava da rotina para não desmoronar. Lori e Kate continuaram discutindo no pátio enquanto eu terminava. Eventualmente, Kate saiu furiosa, deixando Lori sentada em silêncio, observando-me. Cada vez que eu passava, ela parecia querer falar algo. Eu a ignorei. Quando terminei, guardei o cortador e subi para arrumar minhas coisas. Mark, podemos conversar? Ela perguntou baixinho. Parei, me virei para ela. O que você está fazendo? Ela perguntou. Estou só dando uma última olhada na minha casa, com você dentro dela, respondi. Podemos consertar isso, ela sussurrou, lágrimas nos olhos. Só se os dois quiserem tentar. E eu já terminei. Nossa casa em Ohio ficava a cerca de 90 minutos de Detroit, onde aconteceria o evento automotivo na sede da Ford. Não era só um encontro de Mustangs, mas uma grande exposição. Parecia exatamente o tipo de distração de que eu precisava. Talvez até ficasse por lá para assistir a corrida da NASCAR. Uma coisa era certa, agora eu teria mais tempo livre. Todos os sacrifícios que fiz pela minha família, nenhum deles importava mais. Enquanto dirigia, meus pensamentos vagaram para a noite em que conheci Lori, na faculdade. Era uma festa lotada. Eu a vi do outro lado do salão, cabelos negros como a noite, olhos azuis penetrantes. Ela segurava a mão de um cara enorme, que mal parecia notar sua presença. Então ele desapareceu, e eu fiz minha jogada. Fui até ela e entreguei uma cerveja gelada. Eu não bebo, ela disse, olhando para a garrafa. Ótimo, respondi com um meio sorriso. Ela inclinou a cabeça.
Por que isso seria ótimo? Porque eu também não bebo, disse, levantando a segunda garrafa. Mas provavelmente vou precisar das duas. Ela me lançou um olhar curioso, depois abriu um sorriso brilhante e desarmante. Se você não bebe, por que trouxe duas? Para acalmar os nervos. Ela riu suavemente. O que poderia te deixar nervoso? Estar ao lado da mulher mais linda do planeta, respondi sem hesitar. O sorriso dela se aprofundou, mas sua voz ficou melancólica. Pena que nem todo mundo pensa assim. E você não vai ficar aqui por muito tempo. Vou ficar enquanto você me deixar. Eu não me importaria, ela disse baixinho, desviando o olhar. Mas eu não sou a pessoa com quem você precisa se preocupar. Eu tenho namorado. Dei de ombros. Se você está rindo ao dizer isso, talvez seja a hora de encontrar alguém que te leve a sério. O sorriso dela voltou, mas apenas por um segundo. Ele desapareceu quando ela fechou os olhos. Ele tem o dobro do seu tamanho, avisou. É mesmo, respondi. Ela abriu os olhos lentamente. Ele está bem atrás de você. Olhei para cima. Ele era enorme. E estava furioso. Me mantive calmo e estendi a cerveja para ele. Ele abriu a garrafa na bancada, tomou tudo em 2 goles e soltou 2 arrotos altos. Os amigos dele pareceram impressionados. Por que você está falando com a minha garota? Ele perguntou, se aproximando. Sabe que isso é falta de educação, né? Respondi. Isso aqui é uma festa. Eu te trouxe uma cerveja. Que tal pegar uma para mim também? Ele hesitou, murmurou um foi mal e se afastou. Até mais, resmungou para Lori. Ela sorriu para mim. Entreguei a segunda garrafa para ela. Se ele não conseguir achar uma, dá essa para ele. Depois daquela noite, passamos mais tempo juntos. Lori era doce, leal, deslumbrante e completamente desperdiçada com Todd. Ele era um jogador de linha ofensiva lento e pesado, com o sonho de se tornar profissional. As garotas se agarravam a ele pelo status, e ele nunca as recusava. Uma vez, vi ele sair de fininho com uma loira corpulenta enquanto Lori o esperava do lado de dentro. Apesar de ser esperta, Lori fazia matérias fáceis, não tinha um curso definido, nem. Uma noite, Lori me ligou. Todd provavelmente estava com outra garota. Você deve me achar patética, disse ela. Falar com você noite após noite, sabendo que Todd me trai. Não acho que você seja burra, respondi. Algumas escolhas me confundem, mas não me importo com as traições dele. Isso me dá mais tempo com você. Por quê? Achei que éramos só amigos. Esse é o problema. Eu quero mais. Espero que, quanto mais tempo passarmos juntos, mais óbvio fique que eu sou a melhor escolha. Ela ficou em silêncio por um momento e depois mudou de assunto. Além de Todd, o que mais te surpreende em mim? Suas aulas. Você é inteligente, mas não se desafia. Ela sorriu. Não quero uma carreira. Só quero ser uma ótima esposa e mãe. Fiquei olhando para ela. Se esse é o objetivo, por que está aqui? Por que não faz cursos que realmente ajudem nisso? Lori deu de ombros, cruzando os braços de leve. O plano sempre foi Todd se tornar profissional, disse ela. Mas, para continuar no time, ele precisava ficar na faculdade. Então fiz as mesmas matérias que ele, para ajudá-lo. Eu escrevia os trabalhos, ele tirava notas boas neles. Nas provas, claro, ele ia mal, mas os professores diziam que era ansiedade. Davam trabalho extra, e ele passava raspando. Levantei uma sobrancelha. Então o plano era ele chegar à NFL, vocês se casarem, viverem ricos e felizes para sempre? Exatamente, respondeu ela, com amargura. Até ele começar a trair. Primeiro com a faxineira, depois com as vizinhas, depois com as professoras. Lori, por favor, falei com suavidade. Ele vai parar quando nos casarmos, murmurou, mas nem ela parecia convencida. Você merece coisa melhor, disse, com a voz baixa. Nossos olhos se encontraram. Então, ela me beijou. Não foi um beijo rápido ou hesitante. Foi profundo, real, elétrico. Mas antes que eu pudesse reagir, ela se afastou depressa. Não, disse ela, a respiração trêmula. Você precisa de alguém que realmente te veja, Lori, falei. Alguém que não te largaria no instante em que uma loira jogasse charme. Alguém que ficaria.
A voz dela falhou ao tentar descontrair o momento. Então você gosta de garotas de cabelo escuro, hein? Isso não é sobre Zex, afirmei. Nunca ultrapassei o limite. Ela me olhou, confusa. Então o que é isso? Por que você sempre está por perto? Se quiser que eu vá embora, falei baixinho, é só dizer. Ela não disse nada. Meu tom suavizou. Estou aqui porque te amo. Desde o momento em que te vi naquela festa. Sei que é impossível, assim como você e Todd, mas o amor faz a gente acreditar em coisas impossíveis. Sua voz mal passou de um sussurro. Como o quê? Hesitei. Deixa pra lá. Já tive o suficiente por uma noite. Virei-me para ir embora, mas ela me chamou. Você vai me ver amanhã, né? Esse é o problema do amor. Falei com um leve sorriso. Você continua voltando, mesmo quando dói. E assim, 2 anos se passaram. Fiquei fiel a alguém noiva de outro homem. Perdi oportunidades reais. Não era pouco atraente, só não me interessava por mais ninguém. Nenhuma outra era Lori Palski. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Naquele Natal, ela me deu um perfume. Disse para eu usá-lo por ela. Eu poderia ter cheiro de lixo, que ainda assim usaria todos os dias. No último dia do ano letivo, ela segurou minha mão com força enquanto o sinal final ecoava. Não use para outras garotas, Lori sussurrou, os olhos fixos na pulseira que tinha me dado. Não vou, respondi suavemente, meu coração já doendo com a despedida. A voz dela vacilou. Vou sentir tanto a sua falta. São só 3 meses, tentei dizer com firmeza. Vou trabalhar com minha família, juntar dinheiro, e quando o outono chegar, quando você estiver de volta esperando Todd, poderemos fazer mais. Ela balançou a cabeça, piscando para afastar as lágrimas. 3 meses parecem tempo demais. Apertei sua mão. Vai passar voando. Maldito Mark, disse ela, a voz embargada. Acho que também te amo. Por que a vida tem que ser tão difícil? Ela começou a chorar, pressionou algo em minha mão e correu. Fiquei parado, congelado. Ela me ama. Quando olhei para minha mão, havia um bilhete dobrado, com seu número e uma simples mensagem. Asterisco me liga a asterisco. E eu liguei. Naquela época, chamadas interurbanas não eram baratas. Provavelmente gastei 1/4 do meu salário de verão ligando para o Missouri. No fim, falei com ela mais do que Todd falou e ele morava na casa ao lado. Quando voltei para o campus no outono, não esperava o que aconteceu em seguida. Mal tinha terminado de desfazer as malas quando um som forte sacudiu a porta. Abri. Lá estava Todd, bloqueando a entrada como um muro humano. Onde você esteve? Ele exigiu. Seja lá o que você acha que eu fiz, eu não fiz. Levantei as mãos. Acabei de chegar. Esse é o problema, resmungou ele. Estou aqui há 3 dias e ainda não tive um minuto para mim. Preciso que você faça o que fez no ano passado. Levantei uma sobrancelha. E o que exatamente seria isso? Você sabe. Ficar com Lori enquanto eu estou ocupado, disse casualmente. Isso mantém outros caras longe e me deixa focado nos treinos. Quando nos casarmos, o futebol vai ser minha única glória. Te devo essa, cara. Quando eu assinar meu contrato multimilionário na NBA, te dou uma parte. Olhei para ele, incrédulo. Certo, porque eu sou seu namorado. Ele não entendeu. Apenas deu meia volta e começou a se afastar. Não me contive. Ei, Todd. Chamei. Ele parou e se virou, franzindo a testa. A NBA é basquete. Você joga futebol americano. Isso é a NFL. Ele ficou confuso. Qual é o do carro então? NHL, né? Não. Merda. Resmungou. Meu irmão me falou isso. Vou quebrar a cara dele. Ele saiu furioso. Menos de 20 minutos depois, Lori apareceu. Aquele último ano mudou tudo. Lori e eu nos tornamos inseparáveis. Quando não estávamos em aula, estávamos nos beijando. Na primavera, as coisas ficaram mais intensas. Ela carregava a culpa, então eu nunca pressionei. Mas cada despedida ficava mais difícil. Eu te quero tanto, disse uma vez. Beijar você é melhor do que sexo com o Todd. Se um dia dormíssemos juntos, seria incrível. Você só esteve com ele uma vez? Ela assentiu.
Fico desejando que o verão nunca chegue, suspirou. O draft está perto. Todd vai ser escolhido. Nós nos mudamos e eu te perco. Mas eu te amo, Mark. Meu coração quase explodiu. Eu também a amava. Mas me convenci de que talvez a separação do verão me ajudasse a seguir em frente. Então veio a reviravolta. Todd não foi escolhido. Nem em nenhuma rodada. Nenhum convite. Nenhuma segunda chance. Ele perdeu o agente e até me pediu para ligar para um time canadense. Consegui contato com alguém em Ottawa. Estou ligando pelo Todd Williams, disse. Quem? Respondeu o cara antes de desligar. Pouco depois, tive acesso ao perfil de scouting do Todd. Foi brutal. Ele tinha o tamanho, mas não a velocidade ou a inteligência. As equipes tinham anos de gravações mostrando como ele tinha se tornado irrelevante em campo. Não era mais bloqueado, só ignorado. Sem diploma, sem elegibilidade, sem plano, Todd desmoronou. Sumiu das aulas, começou a beber e entrou em uma espiral. Lori não parecia muito abalada. De certa forma, é uma bênção, disse. Agora não preciso te deixar. Eu não conseguia acreditar. Ele vai dar um jeito, acrescentou. Mas, por enquanto, isso significa que tenho mais tempo com você. Desde o começo, ela tinha sido um sonho que eu achava intocável. Mesmo depois de dizer que me amava, eu não acreditava totalmente. Agora, era real. Mas o amor, eu sabia, só tem valor se você estiver disposto a lutar por ele. Não me olhe assim, seu idiota, disse ela. Eu te disse que te amo também, mas também amo ele. Eu não achava que fosse possível amar duas pessoas. Mas, por Deus, ela jurava que sim. Fiquei sem palavras. Ainda vou me casar com o Todd, sussurrou. Porque é o que todos esperam. Parece que, se eu não fizer isso, meu mundo inteiro desmorona. Mas sua voz não tinha certeza nenhuma. Nos últimos 2 anos, ela passou muito mais tempo comigo do que com Todd. Ele mal estava por perto, sempre distraído ou traindo. Convenci-me de que, se eu fosse paciente, ela me escolheria. A verdade, eu nunca planejei deixá-la ir. Eu a amava demais. Mas quando se ama alguém assim, você não força nada. Você só quer que essa pessoa seja feliz. Então, eu não pressionei. Eu ouvi. Eu esperei. Lá no fundo, sonhei com uma vida com ela. Uma em que eu lhe daria tudo o que ela quisesse. Mas deixei para o destino. Lancei os dados. E, de alguma forma, tive sorte. Não aconteceu do dia para a noite. Foi lento. Doloroso. A primeira mudança veio quando decidiram não voltar para o Missouri. Todd não queria retornar como um fracassado. Ficaram em Illinois. Ele tentou arrumar trabalho, mas não era bom em nada além do futebol. Falhou em cada emprego, ainda sonhando com uma segunda chance. NFL. CFL. Ligas menores. Nada. Enquanto isso, ele continuava comendo como se estivesse treinando, mas sem treinar. Em 8 meses, parecia um marshmallow. A única vantagem, eu podia ver Lori sempre que quisesse. Ela nunca disse diretamente que Todd estava fracassando, mas me dizia eu te amo todos os dias. O primeiro sinal de que as coisas estavam desmoronando veio quando ela contou que começou a trabalhar como garçonete e que era mais difícil do que imaginava. Eles precisavam do salário dela só para pagar o aluguel. Então, uma tarde, recebi uma ligação dela, desesperada. Ela chorava, implorando para que eu fosse buscá-la. Eu nunca tinha ido ao apartamento deles, mas era apenas 1 hora de distância. Naquele ponto, já estava administrando o negócio da família havia 3 meses. Antes disso, tentei um emprego fora da empresa depois da faculdade. Minha família não gostou. Queria provar meu valor sozinho. Meu irmão mais velho, Jeff, virou professor. O mais novo, Michael, escritor. Nenhum dos dois queria saber dos negócios da família, mas adoravam receber a renda passiva que ele gerava. Quando a saúde do meu pai piorou, todos assumiram que eu assumiria a empresa. Eu já tinha trabalhado lá nos verões e conhecia tudo. Meus irmãos só queriam seus cheques. Um dia, meu pai me chamou. Você está desperdiçando seu tempo, disse ele. Você é só mais um gerente respondendo a caras que nunca pisaram num chão de fábrica. Por que aceitar isso quando pode comandar sua própria empresa? Ela é sua, Mark. Seus irmãos não se importam. Apenas pegue-a. Ele viveu mais 3 anos.
Tempo suficiente para conhecer a neta. Nesse período, me ensinou tudo. Como o negócio só teve prejuízo uma vez durante o divórcio dele. Como proteger os bens por meio de um fundo familiar. E como, no papel, sua renda era baixa. Mas ele sempre viveu como um homem rico. Receosos. O salário de $200 por semana era inteligente, embora não exatamente ético. Meu pai jurava que nenhuma mulher tiraria um centavo dele novamente. Mas nada me preparou para o apartamento de Lori. Estava em péssimas condições. Eu nem queria estacionar meu Mustang novo ali perto. Ela estava do lado de fora, sentada em um banco, chorando, com uma mala aos pés. Quando me viu, correu para o carro. Então, Todd apareceu na janela. Leva ela. Não vale nada. Só queria viver às minhas custas mesmo. Se você quer uma mulher que só aparece quando precisa de algo, vá em frente. Ela é toda sua. Ele bateu a janela com força. Nunca mais o vi. Na volta, Lori me contou tudo. Ela havia trabalhado 2 turnos duplos em 24 horas, e quando chegou em casa, encontrou Todd na cama com uma loira corpulenta. Quando o confrontou, ele riu. Você é burra se achou que eu ia mudar, disse. Ainda se gabou de economizar dinheiro transando em casa em vez de gastar com motel. A outra mulher estava usando o roupão de Lori e folheando suas revistas de noiva. Isso a destruiu. Ela pegou uma mala, me ligou e saiu de lá. Como eu precisava voltar ao trabalho, paramos para almoçar e comemos no meu escritório. Disse a ela que ajudaria no que fosse preciso. Ofereci pagar sua passagem de volta para o Missouri, mas ela recusou. Eu só preciso de um tempo, disse. Talvez uma semana, para ver se o Todd prova que pode mudar. Eu nunca fui muito ligado em história, mas, de repente, quis escrever um novo capítulo com ela. Naquela tarde, entreguei meu cartão de crédito a Lori e pedi para minha assistente levá-la para fazer compras. Mudei-a para o quarto de hóspedes. Ela nunca mais saiu. Parecia natural. Como se nunca tivéssemos ficado separados. Ela simplesmente não voltou para Todd. Algumas semanas depois, levei-a para um evento da família. Minha madrasta me puxou de lado. Não deixe essa garota escapar. Ela é a certa. Antes que eu pudesse responder, Lori se virou para mim. Eu só estava esperando você perguntar. Fiquei chocado. Caí de joelhos. Lori, eu ainda não tenho um anel. Mas, se disser sim, encontramos um amanhã cedo. Você quer? Sim. Gritou antes que eu pudesse terminar. As coisas aconteceram rápido. No dia seguinte, minha madrasta, Lori e minhas cunhadas começaram a planejar o casamento. Lori ligou para os pais. Eles voaram naquele fim de semana para me conhecer e entender o que aconteceu com Todd. O pai dela até fez uma visita a ele. Seja lá o que disse, foi intenso. Quando voltou, me puxou de lado, apertou minha mão e deu sua bênção. O nome de Todd nunca mais foi mencionado. Mas ficou claro que ele tinha passado dos limites. O pai de Lori levou 25 anos para perdoá-lo. E, por 25 anos, eu acreditei que tinha cumprido minha promessa. Acreditei que tinha feito de Lori a mulher mais feliz do mundo. Claramente, eu estava errado. A viagem para Michigan foi um borrão. Meu Mustang praticamente voava pela estrada. Eu ficava checando o velocímetro e tirando o pé do acelerador. Encontrei um motel perto de The Arbor, fiz o check-in e programei o despertador para as 8 da manhã. Mas, às 7, meu telefone tocou. Alô? Atendi com a voz rouca. Você parece tão mal quanto eu me sinto, disse Lori. Já se acalmou o suficiente para conversar? Não quero conversar, respondi secamente. Eu te dei tudo. Nunca disse não. Eu te amei o suficiente para tentar construir uma vida perfeita. E nós conseguimos. Mark, estivemos juntos por quase 30 anos. Isso significa algo. Podemos consertar isso. Não, disse. Porque tudo foi construído sobre uma mentira. Eu ouvi você e Kate ontem. Aquilo não foi um erro. Foi um caso emocional longo. Não foi bem assim. Mas foi como pareceu. Cortei. Como levar um soco da pessoa em quem mais confio? Mark, por favor. Não. A única coisa que resta dizer é o que já te falei. Faça as malas. Vá embora antes de eu chegar em casa. Depois disso, falaremos por advogados. Você vai jogar fora 30 anos por isso, chorou. Eu paro, eu juro.
Vamos superar isso. Isso foi a coisa mais idiota que você podia ter dito. Rebati. O quê? Dizer eu paro só confirma que ainda está acontecendo. Não pare. Vá. Fique com ele. Eu tenho quase 50 anos. Não vou mais perder tempo com traidores. Preciso de alguém que esteja comigo, não contra mim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Ela ligou de novo. Ignorei. Depois, bloqueei seu número. No evento, segui minha rotina de sempre. Limpei o carro, chequei os pneus, poli cada canto do Mustang que eu amava. Andei pelo local, tirei fotos, sorri educadamente, mas evitei interações. Normalmente, Lori estaria comigo, conversando com as outras esposas sobre família e viagens. Esse ano, fiquei sozinho, até que alguém perguntou: onde está sua esposa? Em casa, respondi com um sorriso forçado. Por dentro, eu estava em pedaços. Havia um buraco em forma de Lori dentro de mim. Aquela noite, jantei sozinho no motel. Normalmente, voltávamos para casa depois do evento. Dessa vez, fiquei. Sem motivo para apressar nada. Cheguei em casa na tarde seguinte. Para minha surpresa, o carro dela ainda estava na garagem. O de meu cunhado também. E um carro alugado. No começo, achei que Lori tivesse alugado um veículo e que Eric tivesse vindo conversar sobre Kate. Mas, ao entrar em casa, percebi que estava errado. Kate e Eric estavam lá. Os pais de Lori também. Todos com expressões de choque e incerteza. Não importa o que você quer, Lori. Acabou. Ela ficou em silêncio. Sua expressão passou de raiva para desespero, mas eu já não me importava. No sofá, Lori estava sentada entre nossa filha e sua mãe, ambas tentando consolá-la. Vai ficar tudo bem, sua mãe sussurrou. Eu nem fechei a porta antes de perguntar: por que você ainda está aqui? Todos ficaram surpresos com meu tom frio. Pode ficar com o carro, continuei. Quando te dei, ele passou a ser seu. Vou continuar pagando financiamento, mas você precisa do seu próprio seguro. Mark, disse seu pai. Vamos conversar. Sempre te considerei um ótimo genro. Suspirei, exausto. Fiquei aliviado quando Lori escolheu você e não aquele maldito jogador de futebol. Ele continuou. Honestamente, queria que ela tivesse se casado com Todd. Eu também, cortei. Assim teria encontrado outra pessoa e evitado tudo isso. Vamos, Mark, ele disse com um sorriso triste. Todo casal passa por dificuldades. A mãe de Lori e eu quase nos separamos depois que perdi um salário inteiro no cassino em Las Vegas. Isso aqui não é nada comparado a isso. Nada, rebati, irritado. Ela teve um caso. Não foi um erro de uma noite. Foi um caso longo. O quê? Ele piscou, confuso. Eu achei que... Não, interrompi. Sua filha tem traído há um tempo. Descobri ontem, quando ela estava brigando com Kate pelo erro que cometeu. Kate ficou pálida. Kate. Eric perguntou. Ele está mentindo, certo? Kate abaixou a cabeça, em silêncio. Lori caiu em prantos. Claramente, não contou nada aos pais. Eric e Kate começaram a discutir. Sem dizer mais nada, subi as escadas para desfazer minha mala. Lori veio atrás de mim. Está feliz agora? Disparou. Me fez parecer uma vagabunda na frente dos meus pais. Acabou com o casamento da nossa filha. Me virei, tranquilo. Eu só contei a verdade, coisa que você ainda não teve coragem de fazer. Você nunca explicou nada sobre o seu caso. Mas eu não quero saber dos detalhes. Só quero que você vá embora. Quanto a Kate, continuei, eu a avisei. Disse para contar tudo a Eric. Ela não contou. Então, eu contei. Desci para a garagem, mantendo a calma. Sem falar nada, peguei o kit de lavagem de carro e o levei para a entrada da casa. O sol baixo lançava uma luz dourada sobre tudo. Comecei a trabalhar. Atrás de mim, ouvi uma voz. Você realmente acha que esse é o momento certo para lavar o carro? Virei um pouco a cabeça. Meu sogro estava parado na calçada, braços cruzados. Amanhã é segunda-feira, respondi, sem olhar para ele. Tenho trabalho. E meu carro está coberto de poeira da estrada. É bonito demais para ficar sujo. Ele hesitou.
Mas não acha que deveria resolver as coisas com Lori? Continuei esfregando o carro. Não há nada para resolver. Já está decidido. Ele franziu a testa. Assim, tão fácil. Exatamente assim. Finalmente, o encarei. Perguntei com quem ela me traiu. Ela não quis dizer. Isso já diz tudo. Proteger ele foi mais importante do que salvar o nosso casamento. Soltei um longo suspiro e recuei um pouco do capô. Eu achava que ela era o amor da minha vida, disse em voz baixa. Dei tudo o que eu tinha. Tudo. E, enquanto eu fazia isso, ela me traía. Quem sabe há quanto tempo? Ele não respondeu, apenas me observou. Não há nada para consertar, acrescentei. Leve-a com você quando sair. Eu cansei de perder tempo com alguém que mentiu na minha cara. Ele se aproximou um pouco, abaixando a voz. Sou advogado. Sei como essas coisas funcionam. Estou furioso também, acredite. Mas sei que Lori te ama. Eu disse a ela para não sair de casa até que a justiça decida. Ficar aqui dá a vocês a melhor chance de conversarem. Pretendo contestar o pedido de divórcio e solicitar aconselhamento matrimonial obrigatório pelo tribunal. Fiquei um momento em silêncio, com as mãos nos quadris. Então, virei totalmente para ele. Nenhum tribunal pode me obrigar a aceitar de volta alguém que me traiu. Ela disse que vai parar. Ele insistiu, com um tom mais brando. Isso me fez rir. Peguei a mangueira, girei o bico e deixei a água correr. Tente o que quiser, respondi. E continuei lavando o carro. Eric saiu furioso alguns minutos depois. Logo depois, Kate apareceu, os olhos vermelhos de chorar. Como pôde fazer isso? Perguntou. Não respondi. Continuei lavando, encerando, polindo. Todos me observavam, como se fosse um espetáculo. Mas eu não me importava. Me concentrei na única coisa que ainda fazia sentido, meu carro. Depois de terminar de arrumar minhas malas, puxei outra mala do armário e comecei a enchê-la. Lori ficou parada na porta, braços cruzados. Não vou sair, disse, com a voz firme. Meu pai me disse que qualquer advogado decente diria o mesmo. Fique onde está. Então, a menos que você me arraste fisicamente para fora, eu fico. Nem olhei para ela. Não conseguimos conversar sem brigar, falei. E eu não sou idiota de encostar a mão em você. Vou esperar o tribunal te obrigar a sair. Até lá, vou viver em outro lugar. Você não pode simplesmente fugir, gritou. Temos que consertar isso. Isso não pode ser consertado, respondi, seco. Você só não quer consertar. Eu não fui quem destruiu, disse, minha voz cortante como gelo. Meu advogado entrará em contato com seu pai assim que eu contratar um. Provavelmente amanhã. Eu não quero, começou. Mas eu a interrompi. Um erro, algo que ela já tinha encerrado. Ela disse que ainda amava você. Fechei os olhos por um momento. Ela disse isso enquanto ainda estava com ele. Kate não respondeu. Foi o que pensei. Suspirei, tentando manter a calma. Kate, você não tem culpa disso. Sua mãe fez escolhas. Eu fiz escolhas. Você só foi pega no meio. Mas nada disso é responsabilidade sua. Mas eu sinto como se fosse, ela disse baixinho. Eu sei. Mas não é. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de sussurrar. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal. Eu também, filha, respondi suavemente. Mas esse normal não existe mais. E com isso, a ligação caiu no silêncio. Acabou, ela disse. Você sabia que eu não queria que você contasse ao Eric. Ele está tão machucado agora. Ele costumava olhar para mim da mesma forma que você olhava para a mamãe, mas agora é diferente. Mesmo que a gente conserte as coisas, não vai ser a mesma coisa. Você tem sorte que foi só uma vez, eu disse. Eric está bravo. Ele deveria estar. Mas ele te ama. Ele pode te perdoar. Mas você ainda traiu, Kate. Essa dor não vai desaparecer assim. Eu estava bêbada, ela chorou. Catherine, pare, minha voz se endureceu. Você é adulta. Sabe o que está fazendo. Se você está casada e seu marido não está lá, você não bebe e não mente para si mesma. Você disse à sua mãe que não estava tão bêbada. Você até disse que queria tentar de novo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ela fungou do outro lado.
Eu aprendi a lição, eu juro. Eu não percebia o quanto Eric faz por mim, o quanto ele está cansado, trabalhando horas extras só para nos sustentar. Fico feliz que você finalmente veja isso. Houve uma pausa e então ela perguntou: e a mamãe? Ela também quer consertar as coisas com você. Isso é diferente, eu disse firmemente. Sua mãe não estava bêbada, não estava confusa. Ela me traiu conscientemente várias vezes. Eu não vejo como isso pode ser consertado. Ela te ama, pai, Kate disse suavemente. Eu realmente acho que ela não vai aguentar isso sem você. Isso não é mais problema meu, eu disse. Ela tem outra pessoa agora, que cuide dela. Eu não vou ser o terceiro nesse triângulo. Eu preciso seguir em frente. Eu espero que as coisas se resolvam com o Eric, eu acrescentei suavemente. Cuide-se, querida. 3 dias depois, vi Lori novamente, desta vez do outro lado da mesa no escritório do meu advogado. Ela estava vestida, com o cabelo recém-feito, ainda bonita, apesar de algumas linhas a mais no rosto. O que você está me encarando? Ela perguntou. Pensando em como você ainda é linda, eu disse, e me perguntando como eu vou conseguir superar você. Você não precisa, ela disse com um sorriso suave. Eu preciso, eu respondi. Vai levar tempo, mas eu vou ficar bem. O sorriso dela desapareceu. Mark, precisamos parar com isso antes que seja tarde demais. Minha cliente está aqui para discutir as opções de divórcio, meu advogado interrompeu. Ele tem sido razoável e quer oferecer uma escolha sobre como isso vai seguir. Por que eu deveria concordar com isso? Lori disparou. Eu amo meu marido. Isso é ridículo. Eu não vou simplesmente desistir. Lori, por favor, pediu o pai dela. Meu advogado colocou 2 conjuntos de documentos na frente dela. O que é isso? Perguntou o pai dela. Existem 2 opções, disse o advogado. Recomendamos um divórcio sem culpa, mais rápido, mais limpo e mais fácil para todos, mas se ela se recusar, procederemos por infidelidade. O único item negociável é o valor do acordo. Isso é um absurdo, disse o pai dela. Você está expulsando ela com um carro e só as roupas do corpo? Ela me traiu por anos, eu disse. Não vou falar com quem ou por quanto tempo. Que ele cuide dela agora. Eu fui leal, eu cumpri minhas promessas, eu te amei também. Lori gritou, e eu não te traí. Então o que você chama de se esconder com outra pessoa por anos? Eu retruquei. Você espera que eu te perdoe? Meu advogado fez um gesto para que eu parasse. Eu vou pedir ao tribunal por aconselhamento obrigatório, disse o pai dela. Eles ainda se importam um com o outro, não há necessidade. Meu advogado respondeu, meu cliente concorda, ele vai até pagar por isso. Você escolhe o conselheiro. Não, eu comecei, mas meu advogado me interrompeu com um olhar. Se o aconselhamento falhar, ele acrescentou, vamos seguir com o divórcio. A decisão é da senhora Brown. Ele se virou para Lori. Os registros do tribunal são públicos. Com divórcio com culpa, todos, vizinhos e amigos, vão saber exatamente o que aconteceu, mas com divórcio sem culpa, você pode proteger sua privacidade. O rosto de Lori ficou em branco. Metade da cidade vai te chamar de vadia, ele acrescentou de forma direta. Deixa eles falarem, ela disse. Eu não vou desistir do Mark. O pai dela balançou a cabeça. De onde estão vindo esses números? Ele disse. Ele diz que ganha $200 por semana, mas dirige um carro desses. Isso é contabilidade criativa. Sem filhos envolvidos, disse meu advogado. Ela pode receber $15 mil ao longo de 3 anos. Ele possuía a casa antes do casamento, ela não vai ter direito a isso. Isso não é justo, disse o pai dela. Justo, eu retruquei. Eu a sustentei por 25 anos enquanto ela tinha um relacionamento à parte. Eu queria uma parceira para envelhecer, não uma esposa de meio período e uma mentirosa de tempo integral. Se isso fosse um negócio, eu processaria por fraude. A sala caiu em silêncio enquanto Lori começava a chorar. Você não entende, ela soluçou. Eu te amo, Mark, sempre amei. Podemos envelhecer juntos. Eu queria isso, eu disse, mas não com uma terceira pessoa no meio. Não estamos chegando a lugar algum. Meu advogado falou, se a senhora Brown não aceitar o acordo após a terapia, vamos entrar com pedido de divórcio por infidelidade. Você tem 3 dias para indicar um terapeuta. Meu cliente participará. Posso apenas dizer quem é,
Lori perguntou. Vamos falar apenas nas sessões, eu respondi. Nada de conversas privadas. Você poderia ficar na casa durante a terapia, ela disse. Quartos separados. Ainda é sua casa. Eu não estou arriscando nada, eu disse. Agora estamos em território legal, e já fiz outras arrumações. Você realmente está indo embora? Ela perguntou entre lágrimas. Você nem vai tentar consertar. Você já quebrou, eu disse. Eu só estou tentando reconstruir o que resta da minha vida. Menos de 1 hora depois, recebi uma ligação. Lori e seu pai haviam encontrado um terapeuta. Meu advogado já havia verificado ela. Quando cheguei, a terapeuta nos recebeu calorosamente. Ela era uma mulher grande, com óculos grandes e uma presença calma. Vamos arrumar nossas cadeiras, ela disse. Em qualquer lugar que permita uma conversa aberta. Eu escolhi um assento. Lori puxou a cadeira dela bem ao meu lado. Eu olhei para ela. A terapeuta levantou uma sobrancelha. Interessante, ela disse. O que eu li no seu arquivo. Sei que Lori foi a que traiu. A maioria das pessoas na sua posição afastaria a cadeira quando o cônjuge se aproxima. Você não fez isso. Eu ainda estou tentando entender o motivo. Eu dei de ombros. Meu objetivo aqui é simples, ela disse. Independente do resultado, eu quero que vocês dois saiam em um lugar melhor. Senhora Brown, vamos começar com você. Por que você está aqui? Para parar o divórcio, Lori respondeu. Eu quero salvar o nosso casamento. E você, Sr. Brown? Estou aqui para acelerar isso, eu respondi. Ela parecia surpresa. Meu advogado sabia que eles iam exigir terapia, eu expliquei. Se esperássemos por uma ordem do tribunal, levaria 6 semanas só para uma decisão, depois meses de sessões. Ao concordar desde o início, eu reduzi 3 meses do processo. Assim, consigo meu divórcio mais rápido. Então você já decidiu que acabou? A terapeuta perguntou. Sim, eu disse. Por que o seu casamento falhou? Sua esposa te traiu, eu disse. Eu terminei de ser casado com alguém que me traiu. Senhora Brown, você concorda? A terapeuta perguntou. Não, Lori disse firmemente. Ele não entende. Eu ainda amo ele. Eu quero nosso casamento. Ele não entende, eu retruquei. Porque ela nunca me contou nada. Eu não sei como ou quando começou. Eu nem sei quem é o cara ou o que eu supostamente fiz para merecer isso. Eu dei tudo para ela. E você foi o melhor marido que alguém poderia pedir, ela chorou. Não começou. Nunca terminou, eu disse, levantando de repente e derrubando minha cadeira. É o Todd, não é? Lori desabou em lágrimas, seus ombros tremendo enquanto ela se sentava na beirada do sofá da terapeuta. A terapeuta se inclinou para a frente, sua voz suave. Lori, respire. Mas eu já estava em pé, indo em direção à porta. Sr. Brown, para onde você vai? Ela me chamou. Eu parei, com a mão na maçaneta. Eu não preciso mais disso, eu disse calmamente. Você já foi paga por isso, mas, no que me diz respeito, esse caso está encerrado. A terapeuta se levantou, preocupação nos olhos. O que você quer dizer exatamente? Eu me virei ligeiramente, apenas o suficiente para falar por cima do ombro. Quando eu conheci a Lori, ela ainda estava envolvida com um cara que a traiu constantemente. O que eu não percebi é que ela nunca realmente o deixou. Nós não dormimos juntos antes do casamento, nem uma vez, mas aparentemente ela nunca parou de dormir com ele. Lori soltou um soluço abafado, mas eu não parei. Ela ficou com ele muito antes de nós dois. Tudo bem, mas a única coisa que eu realmente me arrependo é de ter a apoiado todos esses anos, acreditando que ela tinha sido honesta comigo. A voz da terapeuta estava mais baixa agora. E agora, o que acontece? Eu vou fazer um teste de DNA na Kate, eu disse. Ela não age como eu. Nunca realmente agiu. Se o Todd for o pai dela, vou processá-lo por cada dólar que eu gastei criando ela. E se tudo entre Lori e eu foi construído em mentiras, vou pedir anulação do casamento por fraude. Lori casou comigo sob falsos pretextos. Eu abri a porta, olhando para trás pela última vez. Eles podem me dever centenas de milhares. De qualquer forma, eu terminei. Saí sem olhar para trás. No escritório do meu advogado, eu contei tudo para ele. Ele começou a trabalhar imediatamente. 2 dias depois, minha vida explodiu.
Eu me tornei tanto famoso quanto odiado. Meu sogro estava furioso, minha sogra de coração partido, Kate devastada. Todd me ligou ameaçando, um estranho até pediu para se encontrar. Então o pai dela invadiu meu escritório. Porra, Mark, o que aconteceu com você? Eu me apaixonei, eu disse, e fui traído. Deixe isso pra lá. Ela está no hospital, ele disse. Eu me importo, eu respondi. Ela me traiu por 25 anos. Ela nunca foi realmente minha. E você está me perguntando se eu me sinto mal? Eu entendo, ele disse, suspirando. Mas Kate é sua filha. Ele se sentou lentamente, olhando ao redor da sala. Você tem algo para beber? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Não, certo, ele disse com um leve sorriso. Você não bebe, sempre respeitei isso em você. Eu olhei para ele. Eu não pensei que você realmente gostasse de mim. Ah, para, ele disse, inclinando-se para a frente. Quando eu te conheci, eu só estava surpreso. Todo mundo achava que a Lori ia acabar com o Todd, mas quando eu vi que tipo de homem ele realmente era, fiquei aliviado por ela ter casado com você em vez disso. Você a fez feliz, eu vi isso. E se eu soubesse que ela ainda estava vendo ele, eu teria interrompido isso. Ele me olhou nos olhos. Não importa o que tenha acontecido, ele disse suavemente. Ela te ama e a Kate é sua filha. Eu não respondi. Você não precisa de um teste de DNA, Mark, ele acrescentou. O Todd é burro demais para ser o pai dela. Eu soltei uma risada baixa. Não importa, eu disse. Eu a criei, dei a ela meus valores e não posso apagar o amor que senti por ela desde o dia em que ela nasceu. Mas se o Todd for o pai biológico dela, então ele me deve, ponto. Parei por um momento e olhei de volta para ele. Você não entende, eu disse. O Todd não estragou nada. Tudo que eu sempre quis foi uma parceira, mas em vez disso, eu ganhei alguém cujo coração estava sempre em outro lugar. Você está errado, ele disse. Ela te deu a vida dela, o tempo dela, o coração dela. O Todd não recebeu nada além de algumas noites de culpa. Você recebeu tudo de verdade. Mesmo que tenha sido só uma ou duas vezes, eu disse suavemente. Ainda assim não foi certo. Eu sei, ele assentiu. Mas a vida é bagunçada. Não é só preto e branco. É toda a gama de cores entre isso. Só pense nisso. Enquanto isso, sua esposa está no hospital. Ela não merece ao menos uma visita? Naquela noite, quando eu estava indo para o meu carro, Kate já estava lá, sentada no banco do passageiro, chorando. Então, eu não sou sua filha, ela sussurrou. Eu vou fazer o teste, eu disse. Mas eu nunca nem conheci aquele cara. Como você pode achar que eu pertenço a ele? Antes que eu pudesse responder, Kate me abraçou, soluçando. Você sempre será minha garota, eu disse, segurando-a forte. Isso não tem nada a ver com você, é sobre fazer aquele homem pagar. Papai, quanto você acha que ele vai pagar? Ela perguntou, se afastando um pouco. Eu estava tão irritada que perguntei para a mamãe sobre isso, ela continuou. Ele é um perdedor, gordo, falido, amargo, casado com uma mulher vulgar, preso em uma vida sem saída. Trai ela igual fez com a mamãe, e a própria mãe dele sempre fez ele usar proteção. Ele não tem filhos, nunca teve. Eu não sou filha dele, nem as roupas. Ela estudou meu rosto. O que há de errado? Não é você, eu disse. É que sua mãe e eu nunca usamos camisinhas. Quando ela começou a tomar a pílula, não nos importamos. Mas se ela estava comprando para ele, isso significa que ela planejou trair. Não foi um acidente. E isso é o que realmente dói. Eu fui ver a Lori no hospital. Ela estava conectada a monitores e IVS, mas acordada. Seus olhos se encontraram com os meus no momento em que entrei na sala, corados de emoção, depois se endureceram em raiva. Você está aqui para me dar um chute enquanto estou no chão, ela disse, com frieza. Seu pai pediu para eu vir, eu respondi. Mas eu posso ir embora. Eu fiquei mesmo assim, me sentando na beirada da cama. O que aconteceu? Eu perguntei. Quando você saiu, eu tive um ataque de pânico severo. Eles acharam que fosse um infarto no começo. Minha pressão estava nas alturas. Ela hesitou, depois continuou, mais quieta. Eu só amei 2 homens, ela disse. Eu sei que você me vê como uma vadia, mas eu só estive com 2 pessoas. Se isso me faz uma, devo ser péssima nisso. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão. Eu não te traí para te machucar. Não foi um grande plano,
Simplesmente aconteceu. Quando eu te conheci, ainda estava com o Todd. Você sabia disso, mas mesmo assim você continuou aparecendo. Me fez sentir que eu importava de novo. A voz dela falhou. Eventualmente, eu percebi que te amava também, mas eu nunca parei completamente de amar ele. Eu gostava mais de você, odiava como ele me tratava, mas os sentimentos não desaparecem de repente. Nossas vidas já estavam planejadas antes de você aparecer, e de repente você virou outro homem, mesmo antes de nós dormirmos juntos. Pareceu traição contra o Todd. Ela olhou para o cobertor, os dedos se torcendo no tecido. Você poderia ter mentido a qualquer momento, ela sussurrou. Eu teria dito sim, mas você não fez. Esperou porque foi bondoso demais. Eu não disse nada. As coisas com o Todd foram piorando, ela continuou. Ele me traiu, ficamos falidos, eu odiava aquela vida. Mas quando eu te chamava, você vinha, como sempre. Você me fez sentir como uma princesa. Os olhos dela brilharam com lágrimas. Eu nunca menti para você, Mark. Eu te amava, ainda amo. Eu queria tudo, casamento, filhos, envelhecer juntos. Então o tom dela mudou, defensivo, machucado. Não olhe para mim assim. Você ainda é meu marido, eu posso te chamar do que eu quiser. Ela tentou sorrir, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Eu planejei todo o nosso casamento. Então o Todd ligou, disse que estava arrependido, que estava arrasado por não ter ido para o profissional, que precisava de ajuda, que eu devia dar a ele uma última chance. Ela desviou o olhar. Eu contei sobre você para ele. Ele ficou bravo e desligou. Alguns dias depois, ele ligou de novo, mais calmo. Disse que eu dei uma chance para você, então devia dar uma chance para ele também. E eu dei. Começamos a conversar e, eventualmente, a dormir juntos. Eu fechei os olhos. Eu não fiz isso porque eu queria, eu fiz por culpa. Ele me fez sentir como se eu tivesse usado ele, como se eu devesse algo a ele, e parte de mim acreditava nisso. Ela enxugou os olhos novamente. Me deu dinheiro, eu comprei aquele vestido, te mostrei, mas dei o resto para ele. Aluguel, compras, ele dependia disso. Ele me fez sentir como se tudo que desse errado fosse minha culpa. Ela fungou. Não era toda semana, talvez 1 ou 2 vezes por mês, e eu sempre fazia ele usar proteção. É por isso que você se preocupa com a Kate. Eu entendo. Você deveria fazer o teste de DNA, e quando provar que ela é sua, espero que peça desculpas para ela. A voz dela tremeu. Eu cortei os laços com o Todd depois que a Kate nasceu. Foi quando eu finalmente vi quem ele realmente era. Ela engoliu em seco. Mark. Ele nunca me amou. Ele gostava de loiras. Ele ficou comigo porque eu ajudei ele a passar na escola. Ele voltou por seu dinheiro. Eu estava cega demais para perceber isso. Ela parecia quebrada agora. Um dia, eu trouxe dinheiro para ele. Cheguei mais cedo. A Kate tinha apenas alguns meses. Não tínhamos feito sexo em meses. Ele disse que eu parecia uma baleia. Eu ouvi pela porta rindo com uma mulher. A voz dela ficou mais baixa, zombando das palavras dele. Olha, eu só aguentei ela por causa do dinheiro. Ela nem é meu tipo. Burra, sem graça na cama, muito emocional. 1 minuto depois, a mesma mulher saiu. Gorda, com dentes faltando. Ela olhou para mim e sorriu como se tivesse ganhado algo. Então o Todd saiu. Eu parei de atender as ligações dele, mas eventualmente ele começou a me ameaçar. Disse que contaria tudo para você. A voz dela ficou menor. Então eu fiquei. Achei que 1 ou 2 vezes por mês não fosse tão ruim. Não era como o que tínhamos, era só um custo. A cada 10 vezes que eu fazia amor com você, eu devia a ele uma. Na maioria das vezes, eu só ficava lá pensando no que comprar no mercado. Ela respirou fundo, tremendo e fina. Geralmente eu o via enquanto você estava no trabalho. Eu o encontrava, depois ia às compras. Eu te amava, Mark. Eu te amava com tudo que eu tinha, mas uma parte de mim não estava pronta para deixar ele ir. Ela olhou para mim, com os olhos vazios. Agora você sabe de tudo. Eu me virei e saí. A Lori gritou atrás de mim, implorando para eu ficar, mas eu não olhei para trás. 25 anos é muito tempo, mas ainda me lembrava da área perto daquele apartamento em ruínas. Eu dirigi até encontrar ele, o Todd, encostado em uma escada de varanda, quase irreconhecível. Ele estava inchado, mancando, sem barba,
sem dentes e arrastando um tanque de oxigênio. Eu desci e chamei o nome dele. Ele olhou para cima, os olhos nublados de reconhecimento. Uma mulher ao lado dele parecia confusa. Como está nossa garota? Ele perguntou, sorrindo entre os dentes faltando. Eu fui em sua direção e dei um soco no estômago dele, derrubando. O tubo de oxigênio dele se soltou e ele arfou por ar. Eu chutei com força e repetidamente. Ele não conseguia gritar, só gemia e ofegava. Então tudo ficou preto. Eu acordei com a dor aguda de cheiros fortes e algemas. Um paramédico estava em pé ao meu lado. A esposa do Todd me nocauteou com uma tábua da varanda. A polícia me levantou e eu disse que não precisava de hospital. Um policial dirigiu meu Mustang até a delegacia e eu avisei. Se arranhar, eu vou processar. Eles me algemaram ao volante e me deixaram dirigir com um policial armado ao lado. Que tipo de cara ataca um diabético deficiente? Ele perguntou, com nojo. Eu contei toda a história para ele. Anos de traição, chantagem, mentiras. Conte isso para o promotor, ele disse. Você pode sair dessa. Eu liguei para o meu advogado. 2 horas depois, fui liberado, sem acusações, se eu concordasse em falar com a Lori. Ela confirmou a chantagem, o que me deu vantagem para, em troca, o Todd retirar as acusações. Eu retirei as minhas. Honestamente, tudo bem. O homem não tem mais nada. Ele não vai viver mais 1 ano. A Lori ainda estava no hospital. O pai dela continuava ligando, me pedindo para cancelar o divórcio. Disse que ela estava melhor e animada para me ver. Lori ligou também. Você pode voltar? Não espere 1 semana. Eu finalmente fui. Ela parecia radiante, como a garota que eu conheci décadas atrás. Oi, querido, ela sorriu. Estou tão feliz. O que te deixa tão feliz? Eu perguntei. Eu te ajudei. O Todd não é mais uma ameaça agora. E a Kate, ela é sua. Como a Mori diria, você é o pai. Vai ficar tudo bem. Eu queria acreditar nisso, mas disse. Sim, você ajudou, mas só depois que eu concordei em falar. Lori, eu te dei tudo por 25 anos, e a única vez que eu precisei de ajuda, você fez disso uma condição. Isso não é amor. Ela ficou quieta. E sobre o Todd, ele ainda é uma ameaça porque você nunca o deixou ir. Você ainda não disse a única coisa que importa, que acabou. Ela piscou, surpresa. Você nunca olhou nos meus olhos e disse que acabou completamente. A boca dela se abriu. E a Kate? Eu sempre soube que ela era minha. Eu só precisava assustá-la de volta à realidade. Ela pegou minha autoconsciência e sua habilidade de justificar qualquer coisa. A Lori começou a chorar. Você me ajudou mais do que imagina, eu disse. Quando você repetiu sua história para o promotor, isso virou registro público. Agora eu posso pedir a anulação do casamento por fraude. O casamento foi baseado em uma mentira. Você tem algum tempo antes do julgamento. Talvez seja bom começar a fazer as malas. O monitor cardíaco dela disparou. Eu olhei rapidamente para ele. Cuide-se, Lori, eu disse, e saí. 3 semanas depois, eu estava encostado no corrimão de um enorme navio de cruzeiro. O oceano aberto fez meu estômago embrulhar. Não era medo, era só um respeito saudável pelas coisas que podem eliminar você. Eu tinha 1 semana restante na minha viagem de cruzeiro pelo Caribe. A brisa da manhã me fez colocar um capô sobre minha camiseta do Dream Cruise, com a imagem de um GT500. Meu telefone vibrou com um número local, então lembrei que já era meio-dia em casa. Meus irmãos tinham o hábito de ligar sem parar durante o dia de trabalho. Lori estava bloqueada, e meu advogado ligava 1 vez por dia. Senti um puxão na minha manga. Virei. Não havia ninguém. Então, uma voz atrás de mim, isso é rude. Eu me virei de novo. Uma mulher minúscula estava ali, mal alcançando meu peito. Eu tenho 1,78 metros, então ela não devia ter mais de 1,50 metros. Cabelos cacheados, da cor da chama, sardas no nariz e olhos verdes vívidos. Você vai pular? Ela perguntou, casualmente. Claro que não, eu respondi. Por que você perguntaria isso? Bem, se fosse o caso, eu queria a sua camiseta, ela disse, sem julgamento. Já pensei em pular também. Essa é a pior maneira de morrer, eu respondi. É como bater no concreto, depois você congela e depois se afoga. Obrigada pela conversa motivacional.
Ela deu uma risadinha. Se eu espiralizar de novo, vou procurar uma opção melhor. O que te deixa deprimida? Eu perguntei, genuinamente curioso. O que quer dizer, eu? Ela disse, estreitando os olhos. Se você vai fazer uma piada sobre altura, não. Não falei nada sobre altura, eu disse com cuidado. Você só parece ser uma pessoa de espírito brilhante. Bem legal. Só isso. Ela riu. Eu tinha medo de falar demais. Não queria que você me atacasse. Então isso é uma conversa agora? Ela perguntou. Porque, se for, você tem duas opções. Entrar e tomar café da manhã comigo ou me dar a camiseta. Estou congelando. Eu sorri e estendi minha mão. Ela pegou, pequena, quente e cheia de algo que eu não sentia há muito tempo. Assim que encontramos um pequeno restaurante e pedimos o café da manhã. Ela estendeu a mão novamente. Emily Anderson. Mark Brown, eu disse, apertando a mão dela enquanto comíamos panquecas e tomávamos café. Trocamos histórias. Ela tinha se casado com seu namorado de escola e passou 18 anos com ele até chegar em casa e encontrá-lo na cama com sua prima. Acontece que ele a odiava por causa da sua altura, pela incapacidade de terem filhos, e tinha tido 2 filhos com a prima dela. Ela se divorciou dele e deu a bênção para que começassem uma nova vida. O bilhete de cruzeiro havia sido prêmio de um concurso de rádio. Ele deu a ela e ela usou para fugir, sem saber para onde a vida levaria, mas desesperada para se sentir livre de novo. Quando compartilhei minha história, ela me olhou atonita. Uau, que bruxa, ela disse. Quando terminamos de comer, o sol já estava alto. O que você vai fazer hoje? Eu perguntei. Provavelmente ver um filme, ela sorriu. E você? Eu estava pensando que poderíamos ficar na piscina por um tempo. Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas eu realmente gosto de conversar com você. Gosto do seu brilho. Eu também gosto de você, Mark, ela disse. Mas só um aviso, eu sou ruiva, não me bronzear, eu queimo. Então vamos procurar algo coberto. Não quero esperar até o pôr do sol. Ela sorriu e, assim, eu me vi completamente encantado. O resto do cruzeiro, fomos inseparáveis, exceto quando dormíamos. Falamos sobre tudo. Eu meio que brinquei oferecendo a ela um emprego, mas o que mais lembro foi o nosso último dia. Foi quando nos beijamos. Eu sabia que estava errado, ainda estava tecnicamente casado, mas se sentia tão certo. Os lábios dela eram macios e sabiam a cereja. O beijo se aprofundou rapidamente. Seus braços se prenderam ao meu pescoço, as pernas ao redor da minha cintura. Cama, ela rosnou entre os beijos. Eu não sigo as regras, só vivo. E assim vivemos. Passamos o dia inteiro na minha cabine. Mais tarde, depois de uma soneca, ela se aninhou ao meu lado, me segurando apertado. À noite, nos vestimos, jantamos e caminhamos no deck em silêncio, compartilhando tudo com um simples olhar. Eu nunca fiz isso antes, ela disse. Você aprende rápido, eu sorri. Ela me deu um soco brincalhão no braço. Eu fui casada por 18 anos. Gênio. Eu quis dizer que nunca me senti tão desejada, forte, como se eu importasse. Isso parece despedida, eu disse baixinho. Não é, ela respondeu. Mas eu estive presa em uma pequena cidade no Tennessee com um homem que nunca me viu de verdade. Eu quero viajar, eu quero mais. Isso sempre foi o que eu quis. Meu coração afundou. Ela me tirou da desesperança em uma semana, apenas para se afastar. Ela levantou o queixo, esperando um beijo de despedida. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto e eu congelei. Eu realmente era tão fraco. Estava prestes a perder a mim mesmo para uma estranha novamente. Estava destinado a me apaixonar por cada faísca de afeto? Ela não esperou. Me beijou novamente, profundo e sem desculpas. Eu a envolvi nos meus braços, puxando-a para perto. Fácil, cowboy, ela sussurrou. Ainda não vamos para a cama, mas você vai ter outra chance. Ela me silenciou com um beijo. Eu sou ruim com despedidas. Não procure por mim pela manhã. Só me lembre e viva. Ela foi até o armário, pegou a camiseta que eu lhe dei. Vou levar isso de volta, um pedacinho de você para lembrar. E então ela se foi. O dia seguinte foi caótico. Aeroportos, barulho e mensagens inundando meu telefone. Meu advogado, minha filha, meus irmãos, todos furiosos por eu ter ficado em silêncio por uma semana. Em casa, fui direto para o trabalho. Meus irmãos, que não se suportavam, saíram em silêncio.
O mais velho murmurou: ele é um idiota, sobre o mais novo, que me disse que nunca mais me cobraria e que eu deveria treinar outra pessoa. Mais tarde, minha secretária me contou que, enquanto eu estava fora, ambos os irmãos dormiram com a nova recepcionista e depois se voltaram um contra o outro. Ela demitiu a recepcionista, mas o dano já estava feito. O escritório estava uma bagunça e, agora, aparentemente, os três de nós estávamos indo para o mesmo destino, solteiros, assim como o pai. Eu liguei para o meu advogado. O juiz se mostrou solidário com a minha história, mas não concederia anulação. Era muito obscuro para ser fraude. Ele aprovaria o divórcio se ambos os lados concordassem com termos justos. O advogado de Lori e o pai dela negociaram por mais de uma semana, sem sucesso. O pai dela claramente esperava que ela mudasse minha decisão eventualmente. Lori concordou em se mudar com uma condição: que eu me encontrasse com ela quando eu voltasse. Cumpri minha palavra e fui vê-la na casa de Kate. Estou aqui, eu disse. O que você queria conversar? A mesma coisa de sempre, ela disse suavemente. Nós. Nos próximos 30 minutos, Lori tentou justificar anos de traição com todas as desculpas que conseguiu pensar. Ela alegou que eu estava exagerando, que eu estava apenas com ciúmes. Porque estava tudo bem eu passar todo o meu tempo com você enquanto estava noiva do Todd, ela argumentou. Mas não é ok passar um pouco de tempo com um homem morrendo? Agora que estou com você, isso é sobre o seu ego, Mark. Você podia me compartilhar quando eu era dele, mas agora não aguenta compartilhar nada. Esse é o seu verdadeiro problema. Então veio o apelo final dela. Mark, eu amava os dois. Talvez você tenha me tratado melhor, mas você tinha condições de me tratar assim. Eu não posso abandonar o Todd agora, não enquanto ele está doente. Ele provavelmente não vai durar mais 5 anos. A gente quase não dorme mais juntos. Eu sorri. Ah, então é engraçado agora que ele está muito fraco para agir, eu disse. Ela estourou. Eu balancei a cabeça lentamente. Não, acabou de me cair a ficha. O cruzeiro me ajudou a encontrar clareza. Eu costumava achar que o nosso casamento estava desmoronando porque eu não era o suficiente. Eu acreditava que você era a única mulher para mim. Lori franziu a testa. Então o que você descobriu? Que eu fui o único tentando, eu disse. Eu ficava fazendo concessões, me sacrificando, mantendo a esperança de que a gente pudesse consertar as coisas, mas você nunca tentou. Você não deu nem o primeiro passo que poderia realmente nos salvar. Ela estreitou os olhos. Que passo? Você nunca terminou com ele. Você ainda está vendo ele, ainda tentando viver nos dois mundos, eu retruquei. Assim como você fez na faculdade, quando pensava que ele ia para o profissional. Eu dei de ombros. Tudo bem, você não precisa escolher mais. O tom dela mudou, cauteloso, mas esperançoso. E o divórcio? Esquece, eu disse. Não vale a pena os custos legais. O rosto dela se iluminou. Eu sabia que você ia mudar de ideia. Não vejo a hora de você voltar para casa. Fala isso para o Todd, eu disse, sem emoção. Ela se aproximou de mim. Eu dei um passo para trás. O que houve? Ela perguntou. Eu só queria um beijo. Beijo, Todd. Você está sendo ridícula, Lori, eu disse, minha voz calma, mas distante. Eu simplesmente não me importo mais. Faça o que quiser, mas desistir do divórcio não significa que eu vou voltar. Não significa que estamos juntos. Ela congelou, com os lábios entreabertos, mas sem palavras. Eu venci, eu continuei. Te tirei da minha casa. Agora só preciso encontrar alguém que realmente me faça feliz e trazê-la para morar aqui. Ela ficou parada, atonita. Te desejo o melhor para você e o Todd, eu disse, virando para a porta. Diga a ele que eu mandei um oi. Quando estava saindo, vi Eric perto da garagem. Eric, eu chamei. Que tal vir trabalhar para mim? Eu preciso de alguém confiável, alguém em quem eu possa confiar quando precisar de folga. Ele parecia surpreso. Deixe-me pensar sobre isso. Mais tarde naquele dia, as mensagens de voz começaram a chegar. Os pais de Lori estavam furiosos. Sem o divórcio finalizado, ela não tinha direito a nada, nem dinheiro, nem acesso, nem apoio. Com quase 50 anos, teve que se mudar de volta para a casa deles e seus constantes choros estavam deixando-os loucos. Todd também estava furioso. O apoio financeiro de Lori havia desaparecido. Ela deixou uma série de mensagens de voz profanas usando o telefone de Kate.
pois o dela foi cortado, os cartões de crédito foram negados e as fechaduras da casa foram trocadas. Ela finalmente entendeu a pior parte do que eu tinha dito a ela. Eu estava falando sobre outra pessoa. Nos dias seguintes, me concentrei no trabalho e coloquei a produção de volta nos trilhos. Evitei lugares onde eu pudesse encontrar Lori. Eu queria paz. Era noite de sábado, eu estava lavando meu Mustang na frente de casa, quando ela apareceu. Não Lori, mas ela, vestindo o moletom que havia pegado há 8 dias atrás. Assista meu próximo, ela disse com um sorriso provocante. Eu congelei. Como você? Eu te contei toda a minha história, ela disse, se aproximando. O nome da sua empresa, a cidade, não foi difícil de encontrar. Você nunca mencionou Mustang, no entanto. Você não disse muito também, eu respondi. Por que você acha que eu queria a camiseta? Ela sorriu. Eu não sei, eu sorri de volta, inseguro. Então, o que você está fazendo aqui? Não estou apenas passando, ela disse, com a voz mais suave agora. Eu estou ficando. Eu pensei que você queria ver o mundo. Eu também queria, ela disse, até que saí por 6 horas e percebi que cometi um erro. Minha mente não parava de discutir consigo mesmo o tempo todo. Eu pensei que talvez fosse cedo demais. Acabei de sair de um casamento longo e ruim. Mas então eu me lembrei de como você me fez sentir em uma semana, melhor do que me senti em 18 anos. Isso fez valer a pena ficar. Naquele momento, ela estava próxima, seu corpo pressionado suavemente contra o meu, e então eu tive outro debate. Você nunca disse que me amava, nunca disse que queria mais, apenas que eu era bem legal. Mas eu vi nos seus olhos que você não queria que eu fosse. Ela me envolveu com os braços e me puxou para um abraço. Eu tenho uma vaga de recepcionista aberta, eu brinquei, perto do ouvido dela. Ela me beijou, como cereja novamente. Você não pode ter, eu sussurrei. Por que não? Ela perguntou, com os olhos brilhando. Se eu olhasse para você o dia todo, nunca faria nada. Bem, então acho que deveria sair de novo, ela provocou. Se tentar isso, teremos um problema, eu avisei brincando. Eu não faço problemas, ela murmurou, me apertando mais forte. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse. Eu já sei. Não, Emily, isso é importante. Ela olhou para cima, com uma expressão mais séria. Eu estou falando sério sobre você também. Eu só não percebi isso até sair. Eu cancelei o divórcio, eu disse baixinho. Os olhos dela se abriram, ela se afastou um pouco e se sentou no capô molhado do meu carro. Depois de tudo o que ela fez com você. O juiz não considerou fraude, eu expliquei. Ele disse que aprovaria o divórcio se fizéssemos um acordo financeiro, mas brigar com ela no tribunal já não valia a pena. Então é só escrever um cheque para ela, ela disse. A vida é curta. Exatamente, eu assenti e contei a ela sobre os jogos legais de Lori, como eu havia abandonado a briga, a casa, tudo. Então ela não mora mais com você? Emily perguntou. Não, eu disse. Você mora agora. A voz dela suavizou. Você está fazendo isso porque ainda tem sentimentos por ela. Esqueci dela no momento em que te encontrei. Emily sorriu, e isso foi tudo que ela precisava ouvir. Isso é tudo que eu precisava ouvir, ela disse. A partir daquele momento, Emily e eu recomeçamos de onde paramos no navio e nunca mais olhamos para trás. Ela até passava pela fábrica quando sentia minha falta, o que acontecia com frequência. Minha secretária a adorou imediatamente, e Eric, que aceitou o trabalho, também gostou dela. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!